An artist's duty, as far as I'm concerned, is to reflect the times. I think that is true of painters, sculptors, poets, musicians. As far as I'm concerned, it's their choice. But I choose to reflect the times and the situations in which I find myself. That to me is my duty. And at this crucial time in our lives, when everything is so desperate, when every day is a matter of survival, I don't think you can help but be involved. Young people, black and white, know this. That's why they're so involved in politics. We will shape and mold this country, or it will not be molded and shaped at all anymore. So I don't think you have a choice. How can you be an artist and not reflect the times? That to me is the definition of an artist. O objetivo da arte não é expressar a aparência exterior das coisas, mas sim seu significado interior. Aristóteles. Este verdadeiramente pode ser compreendido como uma brecha entre dois mundos. É como uma fenda ou abismo que tem um potencial inerente de manter juntas duas diferentes esferas de energia. Quando nos unimos como um, juntando nossos fragmentos da chave, não somente criamos a chave, como tornamos visível a entrada. Por essa razão, a fenda está presentemente funcionando como uma porta invisível ou uma entrada para o invisível. Sejam bem-vindos ao Relatos de Clausura, Anne Frank. Querida Kitty, às vezes eu penso que Deus está me pondo à prova. Preciso tornar-me boa através de meus próprios esforços, sem exemplos nem bons conselhos. Assim, no futuro serei mais forte. Quem, além de mim mesma, lerá essas cartas? Quem me confortará senão eu mesma? Eu preciso de muito conforto. Frequentemente, eu sinto-me fraca e descontente comigo. Minhas deficiências são grandes demais. Eu sei disso. E a cada dia que passa eu procuro melhorar. A maneira como me tratam é realmente variadíssima. Um dia, Anne é tão sensata que permitam que saiba de tudo. No outro dia, Anne não passa de uma cabritinha estovada que não sabe de nada e pensa que aprendeu maravilhas nos livros. Eu não sou nenhum bebê. Ô criancinha mimada para que riam do que digo ou penso. Eu tenho meus próprios pontos de vista, planos e ideias. Embora eu ainda não consiga expressá-los em palavras. Oh, quanta coisa ferve dentro de mim enquanto fico deitada na minha cama, tendo de aturar pessoas que não suporto e que sempre interpretam mal as minhas intenções. Eis o porquê eu sempre acabo voltando para este meu diário. Aqui começo e aqui termino, porque Kitty está sempre ao meu lado. Vou prometer-lhe que hei de encontrar meu caminho e engolir as minhas lágrimas.
Eu só desejaria poder ver o resultado. E que de vez em quando uma pessoa que gostasse de mim me animasse, me encorajasse. Não me condene. Em vez disso, lembre-se que eu também, muitas vezes, estou a ponto de explodir. Querida Kitty, estou tremendo de raiva e tenho que disfarçar. Minha vontade é bater os pés, gritar, dar uma boa sacudidela em mamãe, chorar e mais uma porção de coisas. Por causa das palavras detestáveis, dos olhares obeteiros, das acusações com que me atingem diariamente, sem descanso, e que, como setas partidas de um arco retesado, acertam no alvo e são difíceis de arrancar do meu corpo. Tenho vontade de gritar com Margot Van Damme do céu e com papai também. Deixe-me em paz. Deixe-me dormir ao menos uma noite sem molhar de lágrimas o meu travesseiro, sem ficar com os olhos inchados e a cabeça latejando. Deixe-me desaparecer, sumir do mundo. Mas não posso fazer isso. Não quero que saibam do meu desespero. Não quero que vejam as feridas que me causam. Não suportaria a piedade deles, nem seus carinhos compreensivos. Ficaria com vontade de gritar mais alto ainda. Se falo, sou exibicionista. Se me calo, ridícula. Se respondo, sou grosseiro. Se tenho uma ideia nova, metida essa bichona. Preguiçosa se estou cansada. Egoísta se como um pouco mais do que devia. Estúpida, covarde, espertalhona, etc, etc. O dia inteiro ouço que sou uma criança insuportável. Embora eu ria do que dizem e finja não me importar, eu me importo, sim. Queria pedir a Deus que me desse um gênio diferente, que não irritasse a todo mundo. Mas isso não pode ser feito. Tenho o gênio que tenho e tenho certeza de que ele não é tão ruim assim. Faço tudo para agradar as pessoas, muito mais do que elas imaginam. Rio de tudo porque não quero que percebam o meu sofrimento. Mais de uma vez, depois de uma série infindável de acusações injustas, virei-me para a mamãe com maus modos. Pouco me importo com o que dizem. Deixe-me em paz. Sei que não presto, que sou um caso perdido. É claro que sou então taxada de malcriada e absolutamente ignorada por todos durante 2 dias. Então, com o tempo, a coisa vai caindo no esquecimento e torna a ser tratada como gente. É difícil para mim ser doce em dia e destilar veneno no outro. Eu escolheria o meio termo de ouro, que não é tão dourado assim. Guardar meus pensamentos só para mim e, de uma vez por todas, desprezá-los como eles me desprezam. Ah, se eu pudesse ser assim. Suene. Querida Kitty, já faz mais de 2 horas que tomamos o susto e até agora as minhas mãos estão tremendo. Antes, devo explicar que no prédio existem 5 extintores de incêndio e que sabíamos que alguém viria recarregá-los. Só não sabíamos a data em que o carpinteiro ou coisa que o valha viria. O fato é que não estávamos preocupados em fazer silêncio, até que ouvimos marteladas lá fora, no patamar em frente à porta do nosso armário. Pensei imediatamente no carpinteiro e avisei Eli, que estava almoçando conosco, que não descesse. Papai e eu nos postamos, um em cada lado da porta, para escutar quando o homem fosse embora. Após ter trabalhado durante uns 15 minutos, ele pousou o martelo e outros utensílios em cima de nossa estante. Pelo menos assim nos pareceu. E bateu na nossa porta. Ficamos lívidos. Talvez ele tivesse ouvido alguma coisa e quisesse investigar. Só podia ser isso.
Continuaram as batidas, os puxões, os arrancos. Quase desmaiei só em pensar que aquele estranho poderia descobrir o nosso belo esconderijo. E justamente quando pensei já ter suado minha última hora, ouvi a voz do Sr. Cupuix. Abram essa porta, sou eu! Abrimos imediatamente. O trinco que prende a estante, que só pode ser aberto por quem conhece o segredo, havia enguiçado. Por isso, ninguém tinha podido nos prevenir a respeito do carpinteiro. O homem já havia ido embora, e Cupuix viera buscar ele, mas não conseguira abrir. Nem consigo lhe dizer o alívio que eu senti. Em minha imaginação, aquele homem que queria invadir o nosso esconderijo começara a crescer e se tornar um gigante. O maior fascista que já houve na face da terra. Ainda bem que tudo se resolveu da melhor maneira. Por outro lado, divertimos-nos à beça na segunda-feira. Mip e Hank dormirão aqui. Margot e eu fomos dormir no quarto de mamãe e papai, cedendo o nosso quarto aos Van Santens. O jantar estava delicioso. Houve uma pequena interrupção. Queimou um fusível e de repente ficamos no escuro. Que fazer? Havia alguns fusíveis na casa, mas a caixa estava guardada lá no quartinho escuro, onde armazenamos tudo. Nada fácil de encontrar, principalmente no escuro. Mesmo assim, os homens se aventuraram e 10 minutos depois pudemos apagar as velas. Hoje levantei-me cedo. Hank precisava sair às 8h30. Depois do café, que foi agradável, Mip desceu. Estava chovendo muito e ela gostou de não ter que ir pedalando para o escritório. Na próxima semana é Eli que vem passar a noite conosco. Sua Anne. Querida Kitty, estou tremendo de raiva e tenho que disfarçar. Minha vontade é bater os pés, gritar, dar uma boa sacudidela em mamãe, chorar e mais uma porção de coisas. Por causa das palavras detestáveis, dos olhares zombeteiros, das acusações com que me atingem diariamente sem descanso e que, como setas partidas de um arco retesado, acertam no alvo e são difíceis de arrancar de meu corpo. Tenho vontade de gritar com Margot, Van Damme do céu e com papai também. Deixe-me em paz! Deixe-me dormir ao menos uma noite sem molhar de lágrimas meu travesseiro, sem ficar com os olhos inchados e a cabeça latejando. Deixe-me desaparecer, sumir do mundo. Mas não posso fazer isso. Não quero que saibam do meu desespero. Não quero que vejam as feridas que me causam. Não suportaria a piedade deles, nem seus carinhos compreensivos. Ficaria com vontade de gritar mais alto ainda. Se falo, sou exibicionista. Se me calo, ridícula. Se respondo, sou grosseira. Se tenho uma ideia nova, metida sabichona. Preguiçosa. Se estou cansada. Egoísta. Se como um pouco mais do que devia. Estúpida, covarde, espertalhona, etc, etc. O dia inteiro ouço que sou uma criança insuportável. E embora eu ria do que dizem e finja não me importar, eu me importo sim. Queria pedir a Deus que me desse um gênio diferente, que não irritasse a todo mundo, mas isso não pode ser feito. Tenho o gênio que tenho e tenho certeza de que ele não é tão ruim assim. Faço tudo para agradar as pessoas, muito mais do que elas imaginam. Tento rir de tudo porque não quero que percebam meu sofrimento. Mais de uma vez, depois de uma série infindável de acusações injustas, virei-me para a mamãe com maus modos. Pouco me importo com o que dizem. Deixe-me em paz. Sei que não presto, que sou um caso perdido. É claro que sou então taxada de malcriada e absolutamente ignorada por todos durante 2 dias. Então,
Aos poucos a coisa vai caindo no esquecimento e torna a ser tratada como gente. É impossível para mim ser doce em um dia e destilar veneno no outro. Eu escolheria o meio termo de ouro, que não é tão dourado assim. Guardar meus pensamentos só para mim e de uma vez por todas desprezá-los como eles me desprezam. Ah, se eu pudesse ser assim. Sua Anne. Querida Kitty, tudo me irritou essa manhã e eu não consegui fazer nada direito. Lá fora as coisas estão terríveis. Dia e noite, centenas daquelas pobres e infelizes criaturas são arrastadas com apenas uma mochila e um pouco de dinheiro. No meio do caminho até isso eles tomam. Famílias são separadas. Homens, mulheres e crianças são separados. Crianças voltam da escola e não encontram mais seus pais. Mulheres voltam das compras e dão com a casa fechada e a família desaparecida. Os holandeses também andam apreensivos, pois seus filhos estão sendo mandados para a Alemanha. O medo é geral. A cada noite, centenas de aviões sobrevoam a Holanda em direção às cidades alemãs, onde a terra é revolvida pelas bombas que eles deixam cair. E a cada hora, centenas de milhares de pessoas são mortas na Rússia e na África. Ninguém está a salvo. O mundo inteiro está em luta. E embora os aliados pareçam estar levando a melhor, o final ainda é imprevisível. Quanto a nós, somos uns afortunados. Sim, temos mais sorte do que milhares de pessoas. Estamos em um local tranquilo e seguro vivendo do capital. E somos egoístas a ponto de falar animadamente em depois da guerra, pensando nos sapatos e roupas novas que compraremos, quando deveremos economizar cada tostão, isso sim, para ajudar as outras pessoas e contribuir para a reconstrução dos escombros deixados pela guerra. As crianças que passam por aqui usam apenas uma blusa leve e tamancos, nada de casaco, gorro, meias. Ninguém se importa com elas. Seus estômagos estão vazios e elas mastigam uma cenoura velha para acalmar a fome. Saem de suas casas geladas para a rua gelada e quando vão para a escola, reúnem-se em uma sala de aula mais fria ainda. Sabe, as coisas vão mal aqui na Holanda. E não se conta o número de crianças que param os transeuntes na rua para pedir um pedaço de pão. Eu poderia ficar lhe falando durante horas sobre os sofrimentos causados pela guerra, mas isso só me tornaria ainda mais infeliz. Nada podemos fazer a não ser esperar que todas essas desgraças cheguem ao fim. Judeus e cristãos esperam. O mundo inteiro espera. E aos que esperam pela morte. Sua Anne. Foi. Não te destruas, ajuntando novas pedras e construindo novos poemas. Recrie tua vida, sempre, sempre. Recolha pedras e plantas roseiras e faz doces. Recomeça. Faça da tua vida mesquinha um poema e viverás no coração dos jovens e na memória das gerações que hão de vir. Esta fonte é para uso de todos os sedentos. Toma a tua parte. Venha a essas páginas e não entraves seu uso aos que têm sede. Querida Kitty, estou sentada confortavelmente no escritório principal, olhando a rua através de uma fresta da cortina. Já está anoitecendo, mas ainda há luz o suficiente para que eu possa lhe escrever. Essa gente que passa forma um quadro estranho. Parece que estão sempre com pressa, quase tropeçando nos próprios pés. Os ciclistas, então. É difícil acompanhá-los na velocidade em que vão. Não consigo sequer identificar quem vem na bicicleta. O povo da redondeza não é muito atraente. As crianças, principalmente, são tão sujas que você não ousaria se aproximar delas. Verdadeiros moleques de rua, sempre com o nariz escorrendo. Quase não consigo entender o que falam. Ontem à tarde, enquanto estava aqui com Margot, tomando banho, eu lhe falei, imagina se fisgássemos essas crianças, uma a uma,
com uma vara de pesca e as lavássemos, remendássemos suas roupas e aí então as devolvêssemos à rua. Margot interrompeu-me. Amanhã estariam tão sujas e maltrapilhas como agora. Mas eu estou falando bobagens, quando há tantas outras coisas para se ver. Carros, barcos e chuva. Gosto particularmente do rangido agudo dos bondes quando passam. Não há maior variedade de pensamentos do que nós mesmas. Eles andam em círculos, como um carrossel, dos judeus para a comida, da comida para a política. A propósito, falando em judeus, ontem vi 2 deles através da cortina. Quase não pude acreditar no que meus olhos viam. Tive a horrível sensação de os ter traído e de estar agora a observá-los em sua miséria. Bem à nossa frente, há uma casa flutuante, onde vivem o barqueiro e sua família. Eles têm um cãozinho, que vive sempre latindo. Nós o reconhecemos pelo latido e pelo rabo, que é a única coisa que vemos quando ele corre em volta do convés. Começou a chover, e é nessas horas que as pessoas se escondem debaixo de guarda-chuvas. Vejo apenas as capas de chuva, e ocasionalmente a ponta de trás do chapéu. Mas não preciso mais do que isso. Gradualmente, estou aprendendo a reconhecer as mulheres, sempre carregadas de batatas. Usam casacos verdes ou vermelhos, sapatos acompanhados, e levam sempre uma bolsa debaixo dos braços. Suas fisionomias são afáveis ou carrancudas, de acordo com a disposição dos maridos. De sua N. Querida Kitty, nenhum de nós sabe realmente o que pensar e como encarar os acontecimentos. As notícias sobre os judeus não nos tinham tocado de perto até hoje, e achávamos melhor nos conservar tão alegres quanto possível. Uma vez ou outra, quando o Miep deixava escapar o que havia acontecido com algum amigo, mamãe e a senhora Van Damme punham-se a chorar. Por isso Miep achou melhor não contar mais nada. Mas do seu foi crivado de perguntas, e as histórias que nos contou foram tão horrendas e apavorantes que nos será impossível tirá-las da cabeça. Mesmo assim, teremos de brincar e gracejar uns com os outros, quando todos esses horrores forem se apagando um pouco de nossas mentes. De nada nos adiantará e nenhum bem fará aos outros de fora a tristeza que reina aqui neste momento. E qual seria o objetivo de fazer do nosso anexo secreto o anexo secreto da tristeza? Será que devo pensar constantemente naquela outra gente? E se tiver vontade de rir de alguma coisa? Terei que me conter e me sentir envergonhada por estar alegre? Deverei chorar o dia inteiro? Não, não posso fazer isso. Além do mais, com o tempo a tristeza vai se dissipando. Adicionada a toda essa miséria, a outra, de caráter inteiramente pessoal, e que me parece ínfima, insignificante, diante de todas essas desgraças que acabo de lhe contar. Mesmo assim, não consigo me conter, e quero dizer-lhe que ultimamente comecei a me sentir abandonada. Sinto um vazio tão grande à minha volta. Nunca me senti assim. Minhas brincadeiras, amigos e divertimentos ocupavam todos os meus pensamentos. Agora, ou penso em coisas tristes ou em mim mesma. E finalmente descobri que papai, embora seja um amor, não consegue ocupar o mesmo lugar que tinha no meu pequeno mundo dos dias passados. Mas por que fico a aborrecê-la com tanta tolice? Sou uma ingrata, Kitty, bem sei. É que fico confusa quando me perturbam demais. E ainda por cima, não consigo parar de pensar em
todas aquelas outras misérias. Sua Anne. Querida Kitty, já faz mais de 2 horas que tomamos o susto e até agora as minhas mãos estão tremendo. Antes, devo explicar que no prédio existem 5 extintores de incêndio e que sabíamos que alguém viria recarregá-los. Só não sabíamos a data em que o carpinteiro ou coisa que o valha viria. O fato é que não estávamos preocupados em fazer silêncio, até que ouvimos marteladas lá fora, no patamar em frente à porta do nosso armário. Pensei imediatamente no carpinteiro e avisei Eli, que estava almoçando conosco, que não descesse. Papai e eu nos postamos, um em cada lado da porta, para escutar quando o homem fosse embora. Após ter trabalhado durante uns 15 minutos, ele pousou o martelo e outros utensílios em cima de nossa estante. Pelo menos assim nos pareceu. E bateu na nossa porta. Ficamos lívidos. Talvez ele tivesse ouvido alguma coisa e quisesse investigar. Só podia ser isso. Continuaram as batidas, os puxões, os arrancos. Quase desmaiei só em pensar que aquele estranho poderia descobrir o nosso belo esconderijo. E justamente quando pensei já ter soado minha última hora, ouvi a voz do Sr. Cupuix. Abram essa porta, sou eu! Abrimos imediatamente. O trinco que prende a estante, que só pode ser aberto por quem conhece o segredo, havia enguiçado. Por isso, ninguém tinha podido nos prevenir a respeito do carpinteiro. O homem já havia ido embora, e Cupuix viera buscar Eli, mas não conseguira abrir. Nem consigo lhe dizer o alívio que eu senti. Em minha imaginação, aquele homem que queria invadir o nosso esconderijo começara a crescer e se tornar um gigante. O maior fascista que já houve na face da terra. Ainda bem que tudo se resolveu da melhor maneira. Por outro lado, divertimos-nos à beça na segunda-feira. Mip e Hank dormirão aqui. Margot e eu fomos dormir no quarto de mamãe e papai, cedendo o nosso quarto aos Van Santens. O jantar estava delicioso. Houve uma pequena interrupção. Queimou um fusível e de repente ficamos no escuro. Que fazer? Havia alguns fusíveis na casa, mas a caixa estava guardada lá no quartinho escuro, onde armazenamos tudo. Nada fácil de encontrar, principalmente no escuro. Mesmo assim, os homens se aventuraram e 10 minutos depois pudemos apagar as velas. Hoje levantei-me cedo. Hank precisava sair às 8h30. Depois do café, que foi agradável, Mip desceu. Estava chovendo muito e ela gostou de não ter que ir pedalando para o escritório. Na próxima semana é Eli que vem passar a noite conosco. Sua Anne. Querida Kitty, as relações entre nós pioram a cada dia que passa. Durante as refeições, ninguém mais se atreve a abrir a boca, a não ser para comer, pois tudo o que se diz aborrece alguém ou é mal interpretado. Todos os dias, tomo pílulas de valeriana, indicadas para preocupação e depressão, o que não impede que me sinta ainda mais infeliz no dia seguinte. Uma boa gargalhada faria muito mais bem do que 10 pílulas de valeriana, mas acho que nós até esquecemos como se rir. Às vezes, receio que, de tanto ficar séria, acabe com a cara comprida e boca descaída. Os outros também não se sentem melhor. E todos, cheios de apreensão,
aguardam a aproximação do grande terror, o inverno. Outra coisa que nos está preocupando é o fato de o homem no depósito, VM, estar se tornando desconfiado quanto ao anexo secreto. Na realidade, pouco nos importaria o que pensasse VM de nossa situação. Não fosse ele tão indagador, difícil de enganar e principalmente indigno de confiança. Certa vez, querendo tomar um cuidado ainda maior, Crawler, às 10:50, vestiu o paletó e foi até a farmácia da esquina. Voltou em menos de 5 minutos e esgueirou-se um ladrão pela escada íngreme que conduz direto aqui para cima. A 1h15 quis descer, mas Ellie veio avisar que VM estava no escritório. Crawler deu meia volta e ficou conosco até 1h30. A seguir, tirou os sapatos e dirigiu-se só de meias para a porta da água furtada. Descendo, pé ante pé, depois de se equilibrar assim durante 1/4 de hora, para evitar que a escada rangesse. Entrou no escritório, a salvo pela porta da frente. Ellie, que nesse meio tempo se livrará de VM, veio buscar Crawler, mas ele havia saído há tempos. Devia estar ainda na escada, com os sapatos na mão. O que iria pensar a gente do bairro se visse o gerente da firma calçando os sapatos lá fora? Seria chocante. O gerente só de meias. Suene. Querida Kiri, fora isso, tudo corre bem. Eu trouxe notícias de lá de fora, daquele mundo que abandonamos há tanto tempo. As notícias são tristes. Não se contam os amigos conhecidos que se foram para um destino horrível. Noite após noite, os caminhões verdes e cinzentos do exército percorrem as ruas roncando. Os alemães tocam as campainhas de todas as portas, perguntando se há judeus morando nas casas. Se há, toda a família tem que sair imediatamente. Em caso negativo, passam para a casa seguinte. Ninguém tem chance de escapar deles, a não ser que se escondam. Muitas vezes trazem listas e só batem onde sabem onde vão encontrar a presa certa. Em certas ocasiões, deixam-nos ir por dinheiro e cobram caro por cabeça. Isso faz lembrar as caçadas aos escravos antigamente, mas está longe de ser uma brincadeira. É trágico demais para isso. De noite, no escuro, vejo fileiras de gente boa e inocente, acompanhadas de crianças que choram, caminhando sob as ordens de 2 desses camaradas valentões. Maltratados até quase cair, ninguém é poupado. Velhos, crianças, mulheres grávidas, doentes, todos têm que participar dessa marcha para a morte. Que afortunados somos, tão bem cuidados e sossegados. Não teríamos que nos preocupar com todas essas misérias. A angústia que sentimos por todas as pessoas queridas a quem não podemos mais ajudar. Sinto remorso por estar dormindo em uma cama quentinha enquanto tantos amigos queridos são assassinados ou tombam numa sarjeta no frio da noite. Fico apavorado ao pensar nos amigos queridos que caíram nas mãos dos brutos mais cruéis que já surgiram na face da terra. E tudo isso só porque são judeus. Suene. Minha queridíssima Kiri, guarde bem a data de ontem, porque é um dia muito importante em minha vida. É importantíssimo para uma menina
o dia em que ela recebe o primeiro beijo, não é? Pois para mim teve igual importância. Já não conta mais o beijo de Bren em minha face direita, nem o do Sr. Walker em minha mão direita. Ontem, às 8 da noite, estava com Peter, sentada em seu divã. Não demorou muito, ele passou o braço pelo meu ombro. Vamos chegar um pouco mais para lá, disse eu. Aqui, acabo batendo com a cabeça no armário. Ele se afastou bem para o canto, e eu passei o braço sobre o braço dele, pelas suas costas. Eu estava meio encolhida, pois seu braço estava apoiado em meu ombro. Já havíamos sentado assim outras vezes, porém, nunca tão juntos como ontem. Ele me segurou fortemente de encontro a si, com meu ombro esquerdo apertado ao peito. Meu coração batia desordenadamente, mas ainda não havíamos terminado. Peter não descansou enquanto não deitou minha cabeça em seu ombro, encostada à dele. Quando, alguns minutos depois, sentei-me direito, tomou-me de novo na cabeça, nas mãos e encostou junto a dele. Meio desajeitado, alisou meu rosto e meu braço. Brincou com meus cabelos. Durante todo esse tempo, nossas cabeças se tocavam. Kitty, é indescritível a sensação que me invadiu durante aqueles momentos. Sentia-me feliz demais para falar e acho que ele sentia o mesmo. Às 8h30, levantamo-nos. Peter calçou o tênis para não fazer barulho quando fosse fazer a ronda da casa, e eu permaneci ao lado dele. Como foi exatamente o que aconteceu, eu mesma não sei dizer. Mas, antes que descêssemos, ele me beijou através dos cabelos, no meio do meu rosto e na orelha. Enveredei pelas escadas abaixo, sem olhar para lado nenhum. Estou ansiosa para que chegue hoje à noite. Sua Anne. Querida Kitty, essa manhã eu acordei faltando 5 minutos para 7 horas e tenho uma lembrança nítida do que eu sonhei. Eu estava sentada à minha cadeira e à minha frente estava Peter. Estávamos olhando um livro de desenhos de Mary Boo. Tão nítido foi o sonho que eu ainda me lembro dos desenhos. Mas o sonho continuou. Acordei sentindo o seu rosto junto ao meu, sentindo aqueles olhos castanhos a invadir meu coração tão profundamente que dava para ler o quanto eu o amava, o quanto eu ainda o amo. Mais uma vez, meus olhos ficaram cheios de lágrimas. Fiquei triste por tê-lo perdido novamente, mas ao mesmo tempo feliz por agora ter certeza de que ele era o escolhido. É estranho que nos sonhos aqui eu veja com tanta frequência imagens tão nítidas. A primeira que vi uma noite foi vovó.
via com tanta clareza que podia distinguir sua pele macia, aveludada e enrugada. Depois, vi Lais, que é para mim um símbolo do sofrimento de todas as minhas amiguinhas, de todos os judeus. Quando rezo por ela, é por todos os judeus e todos os necessitados que rezo. E agora Peter, meu Peter querido, nunca tive antes na minha mente uma imagem tão fiel de Peter. Não preciso de fotografia. Vejo diante dos meus olhos e vejo tão bem sua Anne. Há um ditado que diz: o tempo cura todas as feridas. Foi o que aconteceu comigo. Achei que havia esquecido Peter e que já não gostava mais dele, nem um pouquinho. No entanto, sua lembrança ficou tão profundamente guardada em meu subconsciente que por vezes cheguei a admitir que tinha ciúme das outras e que por isso é que já não mais o queria. Esta manhã percebi que nada mudou. Ao contrário, ao me tornar mais adulta, meu amor cresceu comigo. Agora compreendo e aceito que Peter me achasse muito criança naquela ocasião. Mas, mesmo assim, o fato de ele me haver esquecido tão completamente ainda me faz sofrer. Seu rosto me apareceu com tanta perfeição que agora compreendo que nenhum outro poderia permanecer assim comigo. Fiquei realmente abalada com o sonho. Hoje de manhã, quando o papai me beijou, quase gritei: "Oh, se fosse você, Peter!" Penso nele da manhã à noite, repetindo comigo mesma: "Oh, Peter, querido, meu querido Peter, quem virá em meu auxílio agora? Preciso viver e pedir a Deus que faça com que Peter atravesse meu caminho quando eu sair daqui e que, ao ler amor em meus olhos, diga: oh, Amy, se eu soubesse, teria vindo há mais tempo para perto de você." Vi meu rosto no espelho e achei que está bem diferente. Meus olhos estão límpidos e profundos. Minhas faces estão coradas, coisa que há semanas não acontecia. A minha boca está mais macia. Aparento felicidade. Entretanto, existe algo muito triste em minha expressão, em meu sorriso, que se esvai, mal surge nos lábios. Não sou feliz, pois sei que os pensamentos de Peter podem não estar comigo. Mas, ainda assim, sinto em mim seus olhos maravilhosos,
seu rosto macio e gostoso encostado ao meu. Oh, Peter, Peter, como vou me livrar da sua imagem? Qualquer outro em seu lugar não passaria de um pobre substituto. Amo-o com um amor tão grande que não cabe mais dentro de meu coração. Tem que se espalhar na imensidão para poder manifestar-se em toda a sua plenitude. Há uma semana, até mesmo ontem, se alguém me perguntasse, dos rapazes que conheceu, qual escolheria para casar? Teria respondido, não sei. Agora, porém, gritaria sem hesitar, Peter, porque eu amo de todo o coração e com toda a alma. Entrego-me completamente. Mas há uma coisa. Ele pode tocar meu rosto e nada mais. Certa vez, ao falarmos sobre sexo, papai disse que eu ainda não poderia compreender o impulso sexual. Sempre achei que o compreendia, sim. E hoje o compreendo inteiramente. Nada é tão querido para mim quanto ele. O meu Peter. Sua Anne. Querida Kitty, o sol está brilhante. O céu profundamente azul. Sopra uma brisa deliciosa e eu desejo. Ah, como eu desejo! Tudo! Falar, ter liberdade, amigos, poder estar só. E queria tanto, mas eu queria tanto chorar. Eu sinto que se eu pudesse chorar, tudo havia de melhorar. Mas não posso. Estou inquieta. Eu vou de um quarto para o outro. Aspiro com sofreguidão o ar que passa pela fresta de uma janela fechada. Eu sinto meu coração bater como se dissesse: quando você poderá finalmente satisfazer meus anseios? Sinto dentro de mim a primavera. Sinto que ela desperta em todo o meu corpo e minha alma. Comportar-me normalmente é um esforço. Sinto-me tremendamente confusa. Não sei o que fazer, o que ler, o que escrever. Só sei que sinto dentro de mim um anseio. Sua Anne. Querida Kitty, ontem foi um dia tão tumultuado que até hoje ainda estamos nervosos e alvoroçados. Você há de me perguntar, haverá um dia sem agitação no anexo secreto? Estávamos tomando café da manhã quando ouvimos o primeiro alarme da sirene. Mas não demos a mínima importância, porque ele significa apenas que os aviões estão atravessando a costa. Como eu estive com dor de cabeça, voltei para a cama por mais 1 hora e só então desci. Eram mais ou menos 2h30. Margot terminara o serviço do escritório e ainda não acabara de juntar as coisas quando as sirenes começaram a apitar novamente. Voltei para cima com ela. Não fazia nem 5 minutos que estávamos lá quando começou o bombardeio. Tão violento que ficamos no corredor. Puxa, como a casa estremecia e retumbava. E como caíam bombas ao seu redor. Apertei contra o peito a minha sacola de fuga. Mais por querer agarrar-me a qualquer coisa do que exatamente para fugir.
porque não temos para onde ir. Se um dia chegarmos ao extremo de fugir daqui, a rua será tão perigosa como um raid aéreo. O bombardeio esmoreceu depois de meia hora, mas a atividade na casa aumentou. E como? Peter voltou de seu posto de observação na água furtada. Dussel estava no escritório geral. A Sra. Wanda sente-se em segurança no escritório particular. O Sr. Wanda estivera observando tudo lá do sótão. Nós, que estávamos no pequeno patamar, também nos dispersamos. Subi para apreciar as colunas de fumaça que subiam do porto, segundo o Sr. Wanda. Não demorou muito e sentimos o cheiro de queimado. Lá fora era como se um espesso nevoeiro negro envolvesse tudo. Um incêndio de grandes proporções não é agradável de se ver. Felizmente ele se acabou e pudemos voltar às nossas respectivas ocupações. Nessa mesma noite, à hora do jantar, outro alarme antiaéreo. A refeição estava apetitosa, mas ao som do alarme, minha fome desapareceu como por encanto. Um quarto de hora depois, e o perigo havia passado. A louça estava amontoada para ser lavada. Aviões, alarme antiaéreo, bombardeio e mais bombardeio. Oh, meu Deus! 2 vezes no mesmo dia já é demais, pensamos todos. Mas ali estava a realidade. Uma verdadeira chuva de bombas. Dessa vez, do outro lado da cidade, segundo os ingleses. Os aviões mergulhavam e subiam. Podia-se ouvir pelo ronco de seus motores. Foi assustador. A cada momento eu pensava, um está caindo, aí vem ele. Posso lhe garantir que quando fui para a cama, às 9 da noite, mal conseguia firmar-me sobre as pernas, de tanto que elas tremiam. Acordei à meia-noite. Aviões. Dussel estava se despindo, mas nem liguei. E ao primeiro estrondo, pulei da cama, completamente desperta. Passei 2 horas com o papai e eles não paravam de chegar. Finalmente, o bombardeio cessou e pude voltar para minha cama. Quando adormeci, já passavam de 2h30. 7 horas. Sentei-me na cama com um pulo. O Sr. Van Damme estava com o papai. Ladrões, foi o meu primeiro pensamento. Ouvi o Sr. Van Damme dizer tudo e pensei que tudo havia sido roubado. Mas não. Dessa vez as notícias eram boas, maravilhosas, as melhores que já havíamos recebido em meses, talvez desde o início da guerra. Mussolini renunciou. O rei da Itália assumiu o governo. Pulamos de alegria. Depois do dia terrível de ontem, finalmente algo de muito bom. A esperança. Esperança de que tudo termine em breve. Esperança de paz. Kreller veio nos visitar e nos disse que a Fokkers fora seriamente danificada. Neste meio tempo, outro alarme antiaéreo. Com aviões e mais o apito da sirene como aviso. Ando sufocada com tantos alarmes. Sinto-me cansadíssima e sem nenhuma vontade de estudar ou trabalhar. Mas agora, com a atitude da Itália, renovam-se as esperanças de que tudo termine. Talvez ainda esse ano. Sua N. Querida Kitty, 9:10. Durante as refeições, falo mais comigo mesma do que com os outros. E isso por 2 boas razões. A primeira é porque todo mundo fica feliz se eu não falar.
E a segunda é que eu não preciso me aborrecer com opiniões alheias. Não acho que minhas opiniões sejam idiotas, mas os outros acham. Portanto, o melhor é guardá-las para mim mesma. Faço exatamente a mesma coisa quando sou obrigada a comer algo que não suporto. Ponho no prato à minha frente. Finjo que é delicioso o que vou comer. Tento olhar o menos possível e pronto, já está acabado. Também ao me levantar de manhã, processo desagradabilíssimo. Pulo da cama pensando, você vai voltar num instante. Vou até a janela e retiro o blackout. Respiro pela fresta até sentir um pouco de ar puro. E já estou acordada. Desfaço a cama o mais depressa possível para afastar qualquer tipo de tentação. Sabe como a mamãe chama essas pequenas coisas? A arte de viver. Expressão estranha. Desde a semana passada, estamos meio atrapalhados com a contagem do tempo, pois retiraram o sino do nosso querido Westertory, aparentemente por razões de guerras. Ficamos mais sem saber a hora certa, nem de noite, nem de dia. Minha única esperança é de que arranje um substituto de lata, cobre ou qualquer outro metal, para que não se perca a tradição do velho relógio. Esteja eu lá em cima ou aqui embaixo, esteja onde estiver, todos os olhares se voltam para os meus pés, calçados em um par de sapatos excepcionalmente elegantes, considerando-se os tempos. Mip conseguiu arranjá-los de segunda mão por 27 florins e 50. Eles são de camurça cor de vinho, com saltos que pouco faltam para serem altos. Sinto-me como se estivesse andando de pernas de pau e pareço mais alta do que sou. Do seu, indiretamente pôs nossas vidas em risco. Pediu a Mip que lhe trouxesse um livro proibido, onde ataca Mussolini e Hitler. Por acaso, no caminho, um carro da SS deu fechado em Mip. Ela perdeu a cabeça e gritou: "Miseráveis, desgraçados!" E continuou pedalando. Nem quero pensar no que poderia ter acontecido se eles a parassem e a obrigassem a ir até a chefatura de polícia. Sua Anne. Eu acho que dá pra... Querida Kitty, ontem à noite, antes de adormecer, sabe quem me apareceu? Nada mais, nada menos do que Liz. Eu a vi à minha frente, vestida de trapos, com o rosto magro e abatido. Seus olhos pareciam enormes e olhou para mim com tanta tristeza e reprovação que eu pude até ler seus pensamentos. Oh, Anne, por que me abandonou? Socorro! Ajude-me! Tire-me deste inferno! E não a posso socorrer. A única coisa que posso fazer é ver os outros sofrendo e morrendo e pedir a Deus que nos devolva Liz. Vi apenas Liz, ninguém mais. Eu julguei-a mal. Era criança demais para entender suas dificuldades. Ela se afeiçoou a uma nova amiga e devo ter lhe dado a impressão de que a queria tomar. Pobre menina. Imagino como deve ter se sentido, pois conheço muito bem essa sensação. Às vezes, no relance, percebia algo de sua vida. Porém, logo estava egoisticamente absorvida em meus próprios dilemas e prazeres. Foi horrível de minha parte tratá-la assim. Agora, ela olha para mim tão impotente, com o rosto pálido e os olhos suplicantes. Se eu ao menos pudesse socorrê-la, oh meu Deus, dando eu tudo o que desejo, e vê-la assim, abatida por um destino terrível. Não sou melhor do que ela. Ela também desejava fazer o que era direito. Por que teria sido eu escolhida para viver e ela, provavelmente, para morrer? Qual a diferença entre nós? Por que tão longe uma da outra agora?
Sinceramente, há meses não pensava em Liz, talvez um ano. Não que eu tivesse esquecido, porém nunca mais me lembrar dela dessa maneira. Até que a vi à minha frente em toda a sua miséria. Oh, Liz. Tenho esperança de que, vivendo até o fim da guerra, você possa voltar para junto de nós, para que eu a receba e faça tudo para compensar o mal que lhe causei. Mas quando estiver ao meu alcance socorrê-la, talvez não necessite do meu auxílio tanto como agora. Será que de vez em quando ela pensa em mim? Se pensa, o que sentirá? Senhor, defendei-a para que ao menos não esteja só. Se ao menos vós pudesseis dizer-lhe que penso nela com carinho e piedade, talvez tivesse mais forças para resistir. Não devo pensar mais nisto porque esse sofrimento não me levará a nada. Continuo a ver seus olhos, enormes. Não consigo livrar-me deles. Será que Liz tem fé em si mesma, mas uma fé profunda, e não apenas aquela que lhe foi imposta? Nem isso eu sei. Nunca me dei o trabalho de lhe perguntar. Liz, se ao menos eu pudesse ir buscar você e compartilhar com você tudo o que tenho. Agora é tarde. Já não posso reparar o mal que fiz. Mas não hei de esquecê-la de novo e rezarei sempre por ela. Sua Anne. Querida Kitty, você bem pode imaginar que não são poucas as vezes que nos perguntamos, desesperadas, de que serve toda essa guerra? Por que não podemos viver em comunhão e paz? Para que tanta destruição? A pergunta é compreensível, mas ainda não encontramos resposta que nos satisfaça. Se, ao mesmo tempo que fabricamos aviões cada vez mais gigantescos e bombas mais poderosas, construímos casas pré-fabricadas para a venda em meio a uma guerra. Por que gastar milhões diariamente em uma guerra enquanto ninguém dispõe centavos para ajudar os mais pobres e aos artistas? Por que existem pessoas morrendo à míngua enquanto outros apodrecem na riqueza em outro extremo do planeta? Os homens são muito malucos. Mas eu não acho que a culpa seja somente dos grandes, dos políticos, dos capitalistas, não. Não. A culpa também é do homem comum. Senão os povos já teriam insurgidos, revoltados. Simplesmente, existe na cultura humana uma verdadeira sanha de matar, de destruir, de assassinar. E enquanto não haja uma grande transformação, tudo aquilo que foi construído e cultivado será desconfigurado por novas guerras. Então, recomeçará outra vez, e outra vez, e outra vez. Já estive desanimada, desesperada. Nunca estive. Bom, eu considero a nossa aventura um pouco perigosa, interessante e até
até que romântica. Em meu diário, eu encaro as privações da vida de uma maneira humorística. Eu não tenho vontade de ser como as outras meninas ou as donas de casa. Talvez. Meu ponto de partida tem sido tão cheio de interesses que já é uma razão para eu encontrar um lado humorístico em toda essa confusão. Sou jovem, tenho qualidades ocultas. Sou jovem e forte e não posso ficar reclamando o dia todo. Recebi uma coisa, um gênio muito bom, com muita alegria e muita força. Sinto que estou me desenvolvendo interiormente, que as pessoas que me cercam são boas, que a liberdade está para chegar. Que a natureza é bela. E que essa aventura é sim interessante. Por que desesperar? Por quê? Sua Anne. Terça-feira, 1º de agosto de 1944. Querida Kitty, pequeno feixe de contradições. Foi assim que terminei minha última carta, e é assim que desejo principiar esta. Um pequeno feixe de contradições. Pode me dizer exatamente o que é isso? O que quer dizer contradição? Como acontece com tantas outras palavras, pode significar duas coisas: contradição de fora e contradição de dentro. A primeira é a costumeira, não cede facilmente, sempre sabe mais, tem sempre a última palavra. Enfim, todas as qualidades desagradáveis de que me acusam. Da segunda, ninguém sabe, o segredo é meu. Já disse a você certa vez que possuo dupla personalidade. Em uma delas, encontra-se a minha alegria exuberante, que faz graça de tudo, meu entusiasmo e principalmente a maneira como levo tudo na brincadeira. Essa está quase sempre à espreita e empurra o outro, que é muito melhor, mais profundo e mais puro. Você precisa compreender que ninguém conhece o lado melhor de Anne, e é por isso que a maioria das pessoas me acha insuportável. Se durante uma tarde faço uma porção de palhaçadas, todos se fartam de mim por um mês. Realmente. É como filme de amor para pessoas de mentalidade séria. Simples distração que diverte, sem realmente chegar a ser boa. Me envergonho de contar isso a você. Mas como é verdade, vou falar. Meu lado superficial e frívolo está sempre mais alerta que o lado profundo. E por isso, há de sair vencedor. Você não imagina quantas vezes tentei empurrar para longe essa Anne. Tentei mutilá-la, escondê-la, porque, afinal de contas, ela é apenas metade do total que se chama Anne. Mas não adianta. E eu sei por que não adianta. Tenho medo que as pessoas que me conheçam superficialmente venham a descobrir que possuo outro lado. Melhor, mas bem cuidado. Tenho medo que riam de mim, que me achem ridícula. E eu sei por que não adianta. Tenho medo que as pessoas que me conheçam superficialmente venham a descobrir que possuo outro lado. Melhor, mas bem cuidado.
tenho medo que riam de mim, que me achem ridícula e sentimental, que não me levem a sério. Estou acostumada a não ser levada a sério. A Anne despreocupada se acostumou a isso e o suporta. Mas a Anne profunda é sensível demais para tal. Se realmente obrigo a Anne boa a ir para o centro do palco, ela se encolhe toda e cede o lugar a Anne número 1. E antes que veja o que se passa, ela desapareceu. A Anne boa, portanto, não aparece quando tem pessoas. Até hoje nunca se mostrou. Nem uma só vez. Mas é a que predomina quando estamos a sós. Sei exatamente o jeito que desejaria ser. Como sou, aliás, lá no íntimo. Infelizmente, sou assim só para mim mesma. E é por isso que eu estou certa em dizer que intimamente eu tenho um lado bom e os outros pensam que exteriormente é meu lado bom. No íntimo, sou guiada pela Anne pura. E exteriormente, sou apenas uma cabritinha travessa solta. Como já disse, nunca expresso meus verdadeiros sentimentos. E foi assim que ganhei a fama de namoradeira, sabe tudo e leitora de histórias de amor. A Anne jovial dá risada, uma resposta atrevida, sacode os ombros com indiferença, comporta-se como se não ligasse. Mas a Anne silenciosa faz exatamente o oposto. Para ser sincera, devo admitir que me magoa. Tento mudar por todos os meios, mas sempre estou em luta com um inimigo muito mais poderoso. Dentro de mim sempre soluça a mesma voz. Pronto! Olha o que você se tornou. Sem caridade, ares superiores. Interiormente é meu lado bom. No íntimo, sou guiada pela Anne pura. E exteriormente, sou apenas uma cabritinha travessa solta. Como já disse, nunca expresso meus verdadeiros sentimentos. E foi assim que ganhei a fama de namoradeira, sabe tudo e leitora de histórias de amor. A Anne jovial dá risada, uma resposta atrevida, sacode os ombros com indiferença, comporta-se como se não ligasse. Mas a Anne silenciosa faz exatamente o oposto. Para ser sincera, devo admitir que me magoa. Tento mudar por todos os meios, mas sempre estou em luta com um inimigo muito mais poderoso. Dentro de mim sempre soluça a mesma voz. Pronto! Olha o que você se tornou. Sem caridade, ares superiores, atrevida. E isso porque você não atendeu os conselhos da sua metade melhor. Ninguém gosta de você. Bem que eu queria atender, mas se fico sossegada e séria, todos pensam que estou tramando alguma coisa. E então, tenho que me livrar da situação inventando nova brincadeira. Isso sem falar na minha própria família, que pensaria que estou doente. Me faria engolir comprimidos para dor de cabeça, para os nervos. Me apalparia o pescoço e a cabeça para ver se tenho febre. Me perguntaria se ando com prisão de ventre. E não achando nada, acabaria me criticando pelo meu mau humor. Não aguento esses cuidados. Se me fiscalizam, fico malcriada, depois infeliz e, finalmente,
Viro meu coração do avesso para que o lado mal fique para fora e o bom para dentro. E assim, continuo tentando achar uma maneira de ser como desejo ser. Como poderia ser se não houvesse ninguém mais vivo nesse mundo. Sua N. Querida Kitty, pois em suas mais íntimas profundezas, a mocidade é mais solitária que a velhice. Li essa frase em algum livro. Acho-a verdadeira e lembro-me sempre dela. Será verdade que os mais velhos passam por maiores dificuldades que nós? Não. Sei que não é assim. Gente adulta já tem opinião formada sobre as coisas e não hesita antes de agir. É muito mais duro para nós, jovens, manter a firmeza e a opinião em tempos como estes, em que os ideais são destruídos e despedaçados. As pessoas põem à mostra seu pior lado, e ninguém mais sabe se deve crer na verdade, no direito e em Deus. Quem afirma que os mais velhos passam por dificuldades maiores, certamente não compreendem a que ponto os nossos problemas pesam sobre nós. Problemas para os quais somos jovens demais, mas que aparecem continuamente até nos sentirmos desacreditados. Depois de muito tempo, tentamos encontrar uma solução. Só que a solução parece não resistir aos fatos, que de novo a reduzem a nada. Essa é a maior dificuldade desses tempos. Surgem dentro dos nossos ideais, sonhos e esperanças, só para encontrarem a horrível verdade e serem despedaçadas. Realmente, é de admirar que eu não tenha desistido de todos os meus ideais, de tão absurdos e impossíveis que eles são de se realizar. Conservo-os, no entanto, porque apesar de tudo ainda acredito que as pessoas, no fundo, são realmente boas. Simplesmente não posso construir minhas esperanças sobre alicerces formados de confusão, miséria e morte. Vejo o mundo transformar-se gradualmente em uma selva. Sinto que estamos cada vez mais próximas da destruição. Sofro com o sofrimento de milhões e, no entanto, se levanto meus olhos ao céu, sei que tudo acabará bem. Toda essa crueldade desaparecerá. Voltarão a paz e a tranquilidade. Enquanto isso, é necessário que mantenha firme meus ideais, pois talvez, só talvez, chegue o dia em que eu possa realizá-los. Querida Kiri, a atmosfera daqui é extremamente tensa. Pim já atingiu o ponto máximo. A senhora Vandam está de cama, resfriadíssima, assoando-se e fungando. O senhor Vandam está pálido e com um ar cansado, e Dúcil, obrigado a abrir mão de diversos confortos, reclama de tudo com todos. Não há dúvida de que não estamos em maré de sorte. A privada está vazando e a arruela da torneira quebrou. Mas felizmente, devido às boas relações que temos, logo consertaremos tudo. Eu sei que às vezes sou sentimental, mas há razão de ser sentimental aqui uma vez ou outra. Por exemplo, quando Peter e eu nos sentamos juntos num caixote de madeira no meio de um entulho de poeira, abraçados, muito juntos, ele com um cacho de meus cabelos na mão. Quando os passarinhos cantam lá fora, quando a gente vê as árvores se enchendo de folhinhas verdes e o sol nos convida a sair para o ar livre, quando o céu é tão azul, nesses momentos, como desejo tanta coisa. Aqui só encontro caras emburradas e descontentes. São só queixas, lamentos reprimidos. A impressão é de que, subitamente, ficamos em má situação. A verdade é que as coisas são más
quando a gente as faz más. Ninguém aqui dá bom exemplo. Eu acho que todos deveriam pelo menos procurar dominar seus maus humores. Todos os dias é a mesma charopada. Se ao menos isto acabasse. Meus estudos, minha esperança, meu amor, minha coragem, tudo isto me conserva de cabeça erguida e me impede de lamentar-me. Kiri, acho que estou um tanto biruta e não sei porquê. Tudo aqui está muito confuso. Nada mais tem nexo e às vezes duvido mesmo que no futuro alguém venha se interessar pelas minhas baboseiras. O título de toda essa xaropada poderá ser Desabafos de um Patinho Feio. Certamente, meu diário não vai ser de grande utilidade. Sua N.